Você já parou para pensar se você está escolhendo os seus plantões de forma inteligente? No vídeo de hoje, nós vamos falar algumas perguntas que você deve fazer antes de escolher o seu próximo trabalho. Hoje mais um vídeo do checklist para plantões médicos e vamos falar de tempo versus trabalho. Vamos com a gente nessa? Eu sou a Luciana Rosa, médica, e o mascote, também conhecido como Gabriel, também médico. E hoje a gente vai falar um pouquinho, como a Lu disse, sobre o seu trabalho versus o seu tempo. Você já avaliou isso antes de começar a trabalhar? Você já pensou, por exemplo, eu vou trabalhar em horário comercial, eu não vou trabalhar em horário comercial? Parece, né, Lu, que é uma parada que não tem muito sentido, mas eu só fui perceber isso quando eu senti na pele. Quando eu comecei a trabalhar, e aí eu sempre trabalhava em horário comercial, e eu percebi que eu precisava ir no banco e eu nunca conseguia ir no banco, porque todos os meus dias eram dias de trabalho. Então eu sempre estava trabalhando quando eu precisava resolver alguma pendência burocrática da minha vida. Só depois disso que eu comecei a ficar muito incomodado por não conseguir resolver o problema, é que eu fui pensar, falei, caramba, o meu trabalho não me deixa resolver coisas da minha vida. Isso é uma coisa muito importante de se pensar, né? Porque não é só ir ao banco, mas às vezes você passar mais tempo com a sua família ou não, dependendo se você for uma pessoa que trabalha em horários não comerciais, por exemplo, finais de semana, que é um pouco diferente eu e o mascote. Eu acabo passando muito tempo em casa ao longo da semana, onde todo mundo está trabalhando, e aí quando todo mundo está em casa, eu estou trabalhando. Então você fica com essa distância, tanto que eu comecei a mesclar essas duas coisas por esse mesmo motivo, para você ter tempo hábil ao longo da semana para resolver as coisas e também para você passar tempo com as pessoas que você ama no final de semana. Pois é, Lu. Então, a escolha do horário de trabalho, ela, ela esconde muitas coisas, né? Porque a gente não pensa nela, mas só depois que a gente vive a experiência e vivencia uma rotina é que a gente vai pensar sobre isso. Então, antes de você já aceitar, assinar um contrato, pensa muito bem se o horário está condizente com as suas prioridades. Um outro exemplo disso também é quem tem muita dificuldade para poder dormir em casa, né? Dormir fora de casa, no caso. A gente tem até uma mentoranda que ela falou que ela tem problema de dar plantões noturnos. Então, não existe essa possibilidade para ela. E aí, cada pessoa tem que ver como que se adequa no seu ritmo de trabalho e como dá certo. Um outro exemplo que eu via muito era quando o pessoal falava assim, eu vou chamar tal médico e ele nunca acorda. Então, aquela pessoa que tem um sono pesado e não acorda durante o plantão. Então, você tem que ver qual que é a sua rotina de trabalho e se o tempo ou o trabalho que foi que chegou até você tem sentido com o que você consegue fazer. Porque muitas das vezes você não consegue ali trabalhar no plantão noturno e por exemplo, um plantão noturno te custa 3, 4 noites de sono para você recuperar. Será que vale mesmo a pena dar aquele plantão? Tem pessoas que realmente não se adaptam a trabalhar à noite. E assim, trabalhar à noite faz com que todos nós envelhecemos mais rápido. Isso é um fato, porque a gente não tem uma noite constante. E todo mundo vai ter que ter uma recuperação posterior a isso. Mesmo se o plantão for tranquilo, ainda não é à noite na sua cama, no seu travesseiro, ainda vai ser algo difícil. Tem gente que se adapta super bem a isso, tem pessoas que não. Tem gente que, inclusive, consegue dormir várias noites fora de casa. Mas eu tenho certeza que na primeira escolha que você tiver a oportunidade de nunca mais trabalhar à noite, tem grandes chances de você aceitar essa possibilidade. Hoje, depois de quase 3 anos, é uma das coisas que eu mais gostaria, não ter que trabalhar mais à noite. Mas ainda é só um sonho. Por enquanto, Lu, por enquanto. E outra coisa que a gente sempre pensa também na questão do tempo, foi algo que a Lu já citou, mas que a gente vai destrinchar mais, é sobre o seu tempo de qualidade. Então, tire um tempo para você não trabalhar, mas que também seja de qualidade, porque de nada adianta o seu tempo de qualidade, você tá, sei lá, se você mora com sua família, seu tempo de qualidade você gosta de ser com a família, você tá lá e a família inteira não está. Então, tenha também as folgas estratégicas, isso é muito importante. Outra coisa é sobre a flexibilização que você tem no regime de trabalho. Um exemplo disso é, por exemplo, no postinho você trabalha 40 horas semanais, sendo que você vai trabalhar das 7 da manhã até as 7 da noite, né, com 2 horas de intervalo de almoço, sei lá, uma parada assim, e 4 dias na semana. Enquanto, se você fizer por plantões,
o mesmo que você trabalharia ali, você faz 4 plantões e você já se livra disso. Então, você pode quebrar muito mais. Tem um dia que você trabalha 24, folga 2 dias e trabalha 24 no outro. Você tem que ver o que mais se adequa à sua rotina para saber o que fica melhor para você. E ter uma flexibilidade de trabalho também tem muita relação com essa questão do plantão, né? O plantão te dá mais flexibilidade do que um postinho. Por quê? O plantão você pode passar. O dia de trabalhar no postinho você não pode passar. Você tem que ir lá, é uma obrigação, né, ali, que é quase um ponto que você tem que bater. Se você não for trabalhar, tem N justificativa por trás, você vai ter que levar um atestado, uma justificativa muito plausível. Já no plantão é diferente, eu posso virar para o mascote e falar, faz meu plantão para mim, por favor. Então você consegue ter um pouco mais de flexibilidade trabalhando em regime de plantão do que em regime de quantidade de horas trabalhadas. Mas também tem-se vantagens, por exemplo, no postinho, você tem direito você não trabalha final de semana, você sempre vai ter folga nos feriados, às vezes vai até emendar o feriado, que Às também... vezes tem férias, recesso. Isso. Que são coisas que fazem muita diferença pra gente também como médico. Então, não tem certo ou errado, não tem ruim ou bom. O que tem o que se adapta melhor à sua realidade, ao que você está se propondo. E aí, nesse ponto que a Lu falou, é exatamente o que mais tange tudo que a gente tem que ver, que é, você vai sempre equilibrar a sua qualidade de vida com o seu trabalho. Então, você vai trabalhar em algo que você gosta ou que tenha sentido para as suas habilidades, igual a gente já falou em outros vídeos, mas também que tenha um horário em que te permita ter um trabalho digno, né? A gente já trabalhou muitas horas, teve meses que a gente trabalhou, tipo assim, absurdamente, e a gente vê que não vale a pena. Então, apesar de você ganhar bem, às vezes você não quer estar naquela rotina exaustiva por muito tempo. E o burnout vem, né? Então, assim, você já chegar a trabalhar aí 120 horas semanais, seja ele trabalhando para você ganhar dinheiro, seja ele ali trabalhando dentro da residência, o burnout ele bate na nossa porta. Então a gente não consegue aguentar isso por muito tempo. Uma hora ou outra a gente vai dar uma gambiada ali e vai ter que voltar a retroceder para o que de fato nosso corpo aguenta. Ele não aguenta um batidão por muito tempo. E aí é o momento de você rever as suas prioridades e alinhar com a sua qualidade de vida, né? Porque de nada adianta ganhar muito e não viver nada, até porque o dinheiro é uma ferramenta para a gente poder ter uma vida melhor. E realizar sonhos. E realizar sonhos. E não tem como você realizar um sonho sem tempo, né? Isso. E aí, com essa mensagem, a última coisa que você tem que pensar é entre o equilíbrio entre o dinheiro e o tempo também, porque às vezes você vai estar num trabalho que é muito exaustivo para você, que até te paga mal, e você poderia estar fazendo um trabalho que você vai ganhar melhor e vai ser menos exaustivo. Então, sempre fazer esse balanço entre qualidade de tempo e o quanto você está ganhando, né? Eu sempre gosto de calcular quanto eu ganho na minha hora trabalhada. Então, isso faz muita diferença. A gente tem, inclusive, um vídeo no canal falando sobre hora trabalhada, que é uma conta importante. Mas não só olhar a hora, mas assim, o esforço que você tem que fazer durante essa hora trabalhada. Então, por exemplo, se um plantão que você chega lá e tem que atender 60, 80 fichas em 12 horas, não é a mesma coisa você dar um plantão que você atende 20 fichas em 12 horas. Então, existem plantões e plantões, vamos dizer assim. Você precisa avaliar muito bem também se o valor que está sendo pago compensa o trabalho que você está realizando, porque não adianta nada você estar ganhando, em tese, relativamente bem, mas saindo de lá exausto, ou às vezes é muito melhor você ganhar um pouco menos, mas sair de lá mais tranquilo e tendo condições de fazer outras coisas, realizar outras atividades que não seja só trabalhar. Então eu sempre levo muito em consideração de como é a rotina dentro do serviço. Se eu gosto dessa rotina, porque isso também faz diferença, sabe? Eu, por exemplo, não gosto de manter um tipo só de trabalho. Então eu trabalho em vários lugares e de várias formas diferentes. Então, eu atendo no consultório, eu trabalho de hospitalista, eu trabalho na UTI. Então, assim, eu trabalho na estabilização. Você vai podendo ter vários tipos de trabalho diferentes. Para mim, isso faz muito sentido na minha rotina. Eu gosto da rotina muito mais diversificada. Para mim, isso faz sentido, além de trabalhar aqui na empresa e além de, inclusive, ser preceptora dos alunos. Então, eu gosto dessa diversidade. Mas tem gente que gosta do certinho, todo dia a mesma coisa. E tá tudo bem. Por isso que é muito baseado no que você quer ali para sua vida. Pois é, gente. E aí, conta aí pra gente nos comentários como que você equilibra o seu tempo. Você prefere, se é o cara do noturno ou do diurno? Deixa o comentário aí pra gente poder saber.